Hospedagem para WordPress e WooCommerce. A gente sabe que esse é um assunto bem polêmico, é um assunto que tem muito conteúdo na internet. Se a gente vai fazer uma busca no Google ou no YouTube, tem um monte de posts de blog, um monte de vídeo mostrando qual hospedagem é melhor ou pior. E por ter tanta opção, por ter tantos tipos diferentes, a gente sabe que a gente fica bem confuso na hora de escolher. E como a gente já passou aqui por várias hospedagens diferentes, a gente já ficou usando hospedagens diferentes por um bom tempo e também a gente já testou várias delas, a gente acabou criando aqui a nossa própria teoria de como escolher uma hospedagem e atualmente, inclusive, a gente tem uma favorita, assim, a nossa favorita disparada, que, por sinal, é a mesma dos criadores do WordPress do WooCommerce. Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar algumas opções, quais as principais diferenças entre os tipos de hospedagem para WordPress e WooCommerce e como a gente acha que tem um jeito super, super fácil de decidir qual hospedagem que tu vai usar no teu projeto, no teu caso específico aí, na nossa matriz de decisão. Então, fica de olho aí no vídeo que vai valer a pena. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é por que escolher uma hospedagem boa é importante. E eu acho que a primeira coisa para isso é entender dois grandes motivos. O primeiro deles é a velocidade, né? Beleza? Por que eu preciso ter uma hospedagem boa no meu site, no meu e-commerce, principalmente, né, se for um e-commerce? E mesmo que não seja, se for uma landing page, se for tá criando um WordPress só para captar gente, jogar para anúncio para uma página ou algo do tipo, a velocidade é uma das partes mais importantes. Então, o site carregar rápido faz com que os usuários fiquem mais tempo nele e os usuários ficando mais tempo nele aumenta a taxa de conversão e assim por diante, como vocês já devem ter visto aí em vários lugares falando. Inclusive, tem vários estudos que mostram uma diferença de poucos segundos ali, poucos milissegundos no tempo de carregamento de uma página, aumenta em muitos por cento a taxa de conversão e acaba dando um impacto bem grande no resultado de uma página, de um site. E claro que essa talvez seja o motivo mais óbvio, mas tem outro motivo bem importante que a gente considera aqui nos nossos projetos, que é a facilidade para usar essa hospedagem no dia a dia e o que ela vai te dar de recurso e o que ela vai te tirar de dor de cabeça no dia a dia. Tá? Então essas são as duas principais coisas e acho que é legal de contar por que a gente está aqui fazendo o nosso vídeo de como escolher uma hospedagem no e-commerce, porque a gente começou tendo um e-commerce, que é a Dobra, e nesse e-commerce a gente tem um tráfego bem legal, a gente já passou por vários tipos de hospedagem, até chegar hoje numa hospedagem super especializada e tudo mais, mas a gente também tem vários conteúdos e cursos que explicam como, enfim, criar e-commerce do zero, como criar uma marca, como planejar a experiência do cliente, assim por diante, e a gente tem vários alunos e vários e-commerce também e outros projetos que a gente acelera, a gente usa aqui para os nossos clientes, então por isso que a gente tem bastante experiência com WordPress, com e-commerce e com hospedagem, e a gente acabou já passando por vários tipos diferentes. Mas feito esse parênteses bem rápido aqui sobre por que a gente está aqui falando sobre qual hospedagem escolher, agora sim a gente pode seguir para a nossa próxima etapa, que é, beleza, o que considerar ao escolher uma hospedagem. Primeira coisa é entender os tipos diferentes de hospedagem que tem disponível no mercado. Acho que essa é a parte mais importante, talvez, mais importante não, mas uma das mais, da primeira pergunta que tu tem que fazer. E aí, claro, depois é entender quais são as funcionalidades que cada uma delas te oferece. Sendo bem sincero, se a gente for ver o fornecedor X com o fornecedor Y, qual é melhor, sempre vai ter uma discussão, sempre vai ter alguém dizendo que um é melhor que o outro, e realmente deve ter algumas poucas diferenças entre eles, mas eu acho que a maior diferença mesmo entre uma hospedagem e outra é o tipo de hospedagem que ela oferece. E é isso que eu vou explicar um pouco aqui logo mais. Outra coisa também importante de entender é qual o tipo de site que tu vai fazer. Então, se tu vai fazer um e-commerce, se tu vai fazer simplesmente uma landing page para captar tráfego, ou se tu vai fazer um site mais simples, isso também acaba influenciando bastante a decisão, o quanto de tráfego tu vai gerar nesse site, se é um site com muito tráfego, com pouco tráfego. E claro, talvez outro fator bem importante de decidir uma hospedagem, escolher uma hospedagem, é o suporte que tu vai ter da plataforma. Então, considerando esses 4 principais pontos aí para escolher uma hospedagem, agora sim a gente precisa falar dos outros 2 que talvez a gente ache que sejam os que façam a maior diferença, assim, beleza. Eu sei que o suporte é importante, eu sei que a hospedagem tem que ser rápida, tem que ser boa, confiável e tudo mais. O que vai ser o fator de decisão, então, já que tem centenas, já que tem várias muito parecidas uma com a outra, na nossa visão, depois de ter instalado vários sites e rodado vários sites e cuidado de vários sites, são essas duas aqui. A primeira delas, o orçamento que tu tem para esse projeto, e a segunda delas, que é o nível de conhecimento que tu tem de WordPress, de hospedagem, de tecnologia, para decidir. Beleza? Claro que tem outro fator que é o tráfego, mas a gente vai explicar um pouquinho mais em uma tabela, tá? Começando então a explicar qual que é a diferença em uma hospedagem
das 3 principais tipos de hospedagem. A primeira delas, hospedagem compartilhada. Hospedagem VPS, que são aquelas hospedagem cloud, e a hospedagem gerenciada. São os 3 principais tipos. Claro que tem vários subtipos, tem outros, talvez, tipos parecidos aí que estão entre elas, mas os 3 principais aí que a gente vai ver são esses 3 tipos de hospedagem aqui. A hospedagem compartilhada, a hospedagem de VPS e a hospedagem gerenciada. Elas têm uma diferença considerável de preço. Uma hospedagem compartilhada tu consegue achar aí por 10, 15 reais por mês na internet. Já as VPS são um pouquinho mais, em torno de 50 reais, porque elas ficam isoladas, elas têm um servidor só para ti. E as hospedagens gerenciadas, que são um pouquinho mais... tem um pouco mais de funcionalidades, oferecem algumas vantagens, elas estão aí a partir de 60, 75 reais por mês para tu poder usar uma hospedagem gerenciada. O tipo... A grande diferença entre elas é uma hospedagem compartilhada é uma hospedagem que tem um servidor mais simples ali e a empresa de hospedagem ela pega um servidor e bota vários clientes naquele mesmo servidor. Então, se tem um site lá de uma pessoa que está consumindo muito tráfego, consumindo muitos recursos do servidor, ali muita gente passando por aquele site, o teu site pode ser afetado e carregar um pouco mais devagar para os teus clientes, porque o site de uma outra pessoa que está usando aquele mesmo servidor que tu está sobrecarregando demais o servidor e aí o teu acaba sendo impactado por tabela. Já as VPS e as gerenciadas, eles são servidores privados, ou seja, naquele servidor, naquele cluster de servidor ali onde está o teu site, é só o teu site que está nele. Então, o que vai afetar o tráfego dele, a performance dele, a velocidade do site que o site vai carregar para o teu cliente, é só o teu site. Então, claro, se tu tiver um monte de plugin, tiver um WordPress mal cuidado, óbvio que vai também fazer diferença, não vai adiantar muito ter uma hospedagem tão boa, mas pelo menos tu não sofre esse problema de depender aí de quantas pessoas estão penduradas no meu servidor, porque tu tá pagando um servidor compartilhado baratinho, beleza? E ainda, na hospedagem gerenciada, a principal diferença é que o servidor é configurado e gerenciado por especialistas em WordPress e WooCommerce. Essa é a parte mais legal e eles têm umas funcionalidades que facilitam muito no dia a dia, tá? A primeira coisa é o suporte, né? O suporte, tanto na compartilhada quanto na VPS, geralmente é um suporte bem básico e que te ajuda ali com poucas coisas. Tu tem que ter um pouco de conhecimento de WordPress, de hospedagem, de web aí para conseguir lidar com o suporte. Já na gerenciada, é um suporte bem focado em WordPress e WooCommerce, então se tu tiver algumas dúvidas um pouco mais específicas, é bem mais provável que essa galera vai conseguir te ajudar melhor do que em outros tipos de hospedagem. Outra parada bem importante são os backups. Então, numa hospedagem gerenciada, tu tem ali backup automático diário que tu consegue recuperar com um clique. Ou seja, teu site deu um pau, instalou um plugin aí que quebrou o site, na hora de atualizar o site deu alguma treta, com poucos cliques ali tu consegue voltar para a versão anterior que estava funcionando pelo painel da hospedagem gerenciada, que seria um pouco mais difícil de fazer numa hospedagem compartilhada ou VPS. Tu teria que ter um plugin cuidando de backup, tu teria que baixar o arquivo ali de vez em quando, ou salvar ele em algum lugar, para quando desse alguma treta, tu tentar recuperar o site voltando para uma versão anterior, passando um pouco mais de trabalho. De novo, você tem conhecimento, sem problema, mas se tu não tem, a gerenciada já ajuda muito nesse caso. Outra parte bem importante é a parte de ambiente de testes, ou staging, como as hospedagens costumam chamar. E se tu precisar fazer um site de teste numa hospedagem compartilhada VPS, tu vai ter que instalar o site do zero, clonar ele, meio que passar um pouco mais de trabalho. Já numa hospedagem gerenciada, tu consegue fazer esse site de teste com um clique. Tu vai lá no painel da hospedagem gerenciada, dá um clique, tu cria lá uma versão de teste desse site, uma versão staging, e aí tu pode brincar nele, testar plugin novo, testar tema novo, fazer alteração. Se tu gostar dessas alterações, tu vai lá e reflete elas no site que está em produção, ao vivo, que é o que os clientes estão vendo. Se tu não gostar, tu pode deletar aquele site de teste ali, criar um novo de novo, com um clique e assim por diante. Tu tem muita facilidade para testar novas funcionalidades e criar versões de testes do teu site que os clientes não vão estar vendo, só tu vai estar vendo ali na hora de fazer os teus testes, certo? Então, isso aqui é uma funcionalidade que eu considero bem importante e que a gente gosta muito de usar e é onde a gente consegue fazer vários testes tanto teste assim, de funcionalidade, quanto teste de atualização. Será que se eu atualizar esse plugin aqui não vai quebrar nada? Então eu vou lá, crio um ambiente de teste com um clique, atualizo os plugins, vejo se não quebrou nada, aí eu volto lá no meu site de verdade, meu site ao vivo e atualizo sabendo com segurança de que não vai dar nenhum problema. Depois disso, a gente tem uns exemplinhos de hospedagens de cada tipo, como, por exemplo, as compartilhadas, HostGator, Hostinger,
Enfim, tem milhares aí, GoDaddy, tem milhares aí na internet, dei só 2 exemplos aqui. A VPS, tem a Cloudways, tem a Vultr, que criam lá máquinas da Amazon, criam máquinas de outras hospedagens conhecidas para ti e acabam sendo meio termo entre as duas. E já hospedagens gerenciadas, tem alguns exemplos como Pressable, WP Engine ou Kinsta, que são as mais famosas, que são hospedagens gerenciadas para WordPress e para WooCommerce. Dito isso, quando usar cada um tipo, tá? Aqui eu nem vou entrar muito em detalhes, porque tem uma tabela aqui embaixo que vai ajudar e que é a nossa, talvez, o que a gente indica para tu escolher a hospedagem que tu vai usar no teu projeto. Mas, basicamente, uma hospedagem compartilhada e uma VPS é melhor para quem está começando, não tem muita grana para investir, tem pouco tráfego e tem algum conhecimento mínimo ali de hospedagem, de sites e tudo mais. Porque, enfim, é um pouco mais difícil de tocar. É claro que se tu vê uns tutoriais no YouTube, vê uns tutoriais aí em cursos, tu vai conseguir, mesmo sem conhecimento, aprender a colocar um site no ar, mas com certeza é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil de manter esse site depois, né? Por isso que a gente acha que as hospedagens gerenciadas são a melhor opção para quem não tem tanto conhecimento técnico e talvez já possa investir um pouquinho mais de dinheiro para ter menos dor de cabeça, para ter um pouco mais de tranquilidade ali, de ter os backups diários, ter os sites de teste e passar um pouco menos perrengue aí na manutenção do site, manter o site no dia a dia, tá? Dito isso, alguns cuidados na hora de escolher. Se tu for decidir mesmo assim pegar uma hospedagem compartilhada ou VPS mais barata, dá uma olhadinha se ela tem ali aquelas instalações fáceis de um clique de WordPress e se elas já dão a instalação de SSL, que é aquele HTTPS, aquele cadeadinho verdinho que fica no navegador quando alguém acessa um site, de forma facilitada, porque isso acaba também facilitando aí algumas etapas a menos, algumas configurações a menos na hora que tu for criar o teu site numa dessas hospedagens desse tipo. E caso tu decida pegar uma hospedagem compartilhada, as principais dúvidas que tu tem que ter ali, os principais cuidados que tu tem que ter ao escolher é preferir aquelas que dão suporte 24 horas, ou seja, tá com alguma treta meia-noite, vai ter alguém para te atender ali no chat. E também dá uma olhadinha nos limites dos planos se tu tiver algum tráfego alto. Se tu tá começando, os limites dos planos não vão fazer muita diferença para ti. E aí a gente tá falando de sites que tenham, sei lá, 50 mil visitas por mês, 100 mil visitas por mês, que aí tem que começar a cuidar um pouco mais os limites de planos. Dito isso, aqui está o nosso resumo, que eu acho que é a melhor entrega aqui do vídeo. A gente sabe que, se eu fosse considerar cada detalhe, cada tipo, cada opção de hospedagem que tem disponível por aí, seria uma baita confusão. Então a gente acha que isso aqui, que essa matriz que a gente fez aqui ajuda a decidir. A única coisa que tem que te perguntar são duas ou três coisas. Quanto de verba tu tem para esse projeto? Qual o nível de conhecimento que tu tem de hospedagem, de WordPress? E a terceira, que não está aqui no gráfico, mas a gente vai falar, o quanto de tráfego esse site tem. Então aqui a gente pintou de verde quando escolher uma hospedagem gerenciada, a gente pintou de azul quando escolher uma hospedagem compartilhada, as mais baratinhas, e a gente pintou de vermelho quando escolher uma empresa especializada em hospedagem que vai cuidar do teu site terceirizado. Por exemplo, hoje no site da Dobra, que é o nosso site com maior volume de tráfego mensal, a gente tem uma empresa terceirizada que cuida da nossa hospedagem, enfim, da tua manutenção ali, para a gente não se preocupar, porque a gente tem muito tráfego, muita coisa, mas todos os nossos outros projetos médios, menores, até alguns grandes, a gente roda em hospedagem gerenciada, é o que a gente vai mostrar aqui nesse gráfico. Então, assim, nessa barra da esquerda aqui, quanto mais para cima, mais dinheiro tu tem, mais verba tu tem para esse projeto, quanto mais para baixo, menos verba, e aqui no eixo horizontal, zero conhecimento aqui na esquerda e mais conhecimento até lá na direita. Então, basicamente, quando escolher uma hospedagem compartilhada, quando tu tem algum conhecimento ali nível 2, nível 3 de conhecimento de WordPress, de hospedagem e pouquíssima verba, então beleza, a gente acha que faz sentido escolher uma hospedagem compartilhada para começar e depois começar a gerar dinheiro, aí sim migra para uma gerenciada. Se não, nos outros casos todos, tu tem quase nada de conhecimento e pouca verba, vale a pena gastar uns reaisinhos a mais ali, se conseguir, para pegar uma hospedagem gerenciada, para evitar aquelas dores de cabeça que a gente comentou mais para cima. E também, caso tu tenha aí já bastante verba nesse projeto, como eu comentei, e enfim, é um projeto e pouco conhecimento ou pouco tempo para lidar com o teu site, aí sim eu acho que vale a pena já ir direto para uma empresa terceirizada, pega e bota na mão de alguém especializado e tira essa preocupação do teu dia a dia. Se não, em todos os outros casos, como dá para ver aqui, vai por nós, assim, a gente já passou muito perrengue por ter economizado, por ter escolhido mal a hospedagem, vai para uma hospedagem gerenciada, que é o que a gente acha que tem a melhor
o melhor custo-benefício. Tu tá com uma hospedagem aí que te dá menos dor de cabeça, mais facilidade no dia a dia, funcionalidades bem importantes como essas que a gente comentou, e não é tanta diferença de preço assim, então por isso que a gente acha que vale a pena sim escolher uma hospedagem gerenciada. Dito isso, então, aqui tem um resuminho, tá? Se ainda assim o gráfico não ajudou, tu vai escolher uma hospedagem compartilhada quando tu tem pouca verba, pouco tráfego e algum conhecimento. Uma empresa terceirizada quando tu tiver muita verba e muito tráfego rodando no teu site. E uma hospedagem gerenciada em todos os outros casos, certo? Como a gente já testou e já usou várias, a gente tem uma nossa favorita no momento, e a nossa favorita do momento, inclusive de um bom tempo já, é a Pressable. A Pressable é uma hospedagem que é um pouco recente no mercado, até ela tem um ou 2 anos aí no mercado, mas ela tem algumas vantagens bem legais perante as outras, e por isso que ela é a nossa hospedagem favorita, e é o que eu vou falar para vocês agora. Então, a primeira coisa, por que escolher a Pressable entre outras gerenciadas? Como eu comentei, tem hospedagens muito boas, como WP Engine, Kinsta, Flywheel e várias outras aí gerenciadas, mas a gente ainda assim prefere a Pressable por alguns motivos. O primeiro deles é, como eu comentei no início do vídeo e até aqui na thumb do vídeo, é que ela é a mesma hospedagem, é uma hospedagem criada pelos mesmos criadores do WordPress e do WooCommerce. Eu acho que isso aqui já responde tudo, mas basicamente ela é feita para isso, ela é feita 100% para hospedar sites de WooCommerce e WordPress, e a gente, na nossa opinião, enfim, acho que tu vai concordar com a gente, ninguém melhor do que para otimizar uma hospedagem de WordPress e WooCommerce do que os próprios criadores do WordPress e do WooCommerce. Então, acho que isso aqui responde muito do motivo da gente escolher eles. E, basicamente, a gente já testou também o suporte deles algumas vezes, a gente precisou trocar ideia com a galera do suporte, e eles sempre foram muito rápidos, e eles mostram que eles entendem mesmo do assunto. A gente já pegou outras hospedagens gerenciadas que, na hora de usar o suporte, a gente acabou se decepcionando, porque a gente via que eram pessoas que não tinham tanta experiência com WordPress e acabava tendo que conversar com muita gente diferente e escalar muito o suporte para conseguir resolver uma coisa simples que na Pressable a gente está resolvendo bem mais rápido aí com um chat ali de minutos com o suporte deles, tá? Então, uma coisa importante de dizer, como eu comentei, que isso quer dizer que a Pressable é a única hospedagem para escolher. Não, tem outras super boas, WP Engine, Kinsta, mas o preço é tão parecido entre elas que a gente recomenda altamente tu escolher a Pressable por esse motivo principal aqui que a gente comentou. Então, como a Automatic, que é a empresa que cuida lá do WordPress, que está por trás do WordPress, do e-commerce, e também está por trás da Pressable, é uma hospedagem deles, a gente, enfim, acha que isso aqui é um ponto que pesa muito para essa decisão. E claro que a gente está indicando essa hospedagem porque a gente está usando em vários projetos, tá? E caso tu queira testar ela, a gente tem um cupomzinho de desconto, que é o cupom Cultura Dobra. Óbvio que esse é um cupom que vai nos dar uma comissãozinha de afiliado, assim como a gente tem comissão em todas as outras, então se tu quiser escolher outra, fica super à vontade. Essa aqui é o nosso racional aqui, o porquê que a gente tomou a decisão, e eu acho que é bem legal e transparente a gente dizer que se tu escolher, decidir testar essa hospedagem assim como nós, a gente vai ganhar uma comissãozinha se tu usar o nosso cupom, e tu vai ganhar um desconto aí nas mensalidades usando esse cupom aqui, que é o cupom Cultura Dobra. A gente vai deixar o link para a hospedagem aqui na descrição, tanto da Pressable quanto das outras que a gente recomenda de cada tipo de hospedagem, e a gente espera que esse vídeo tenha ajudado aí a tu tomar a tua decisão em onde tu vai hospedar o teu WordPress, o teu e-commerce nos teus projetos. E também é legal de dizer que a gente cria vários conteúdos aí sobre e-commerce, branding, experiência do cliente, hospedagem, otimização de site, mais um monte de outra coisa na nossa plataforma chamada Laboratório da Dobra. Se quiser saber mais, tem o link aqui na descrição do vídeo, e também no nosso canal do YouTube tem vários outros conteúdos 100% gratuitos aí que ajudam empreendedores, pequenas empresas, a galera que está começando aí e crescendo os seus projetos, enfim, a fazerem as coisas no dia a dia. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.